obrigado a ter uma merda. Eu sou casado, tenho 3 ex-mulheres, entendeu? Então eu sou proibido de ter Facebook. Eu, lamentavelmente, quer dizer, eu felizmente nunca fui casado. Então quando você for, você vai cancelar o Facebook. Com certeza, não duvide. Antes disso, se eu encher, em algum momento eu vou encher o saco, eu vou terminar essa vida. É que as pessoas não conseguem. Não tem como dar pausa nesse negócio. Tudo bem. As pessoas não conseguem que você pode não ter no Facebook e ser uma pessoa feliz. Assim. Depende de quem você se relaciona. Todo mundo exige, assim. Sei lá, cara. Não, tem e-mail, acabou, cara. E-mail é o suficiente. E-mail o quê? E-mail é mais do que suficiente. Eu também acho. Mas isso é para o trabalho, mas para a vida pessoal. Não, para a vida pessoal. Não, para a vida pessoal, infelizmente não é. Pelo menos aqui no Rio. Não, mas Salvador também. O pessoal está ficando besteirado, mas não tem mesmo. Eu acho que você está falando a coisa contrária, cara. É que em geral as meninas têm Facebook, você fica com ciúme e você quer saber do Facebook da mulher. Você que se engana, eu não entro no Facebook de ninguém, cara. Eu pra entrar no meu já é um sacrifício. Nossa, que tá gravando. Nossa, que tá gravando. Pra entrar no meu já é um sacrifício. Que já é de outra pessoa. Se alguém for famoso, eu vou botar isso na internet. Eu vou ficar famoso aí. Aí prêmio Nobel falando bobagem numa aula de final. Vai começar contra você lá na comissão do Nobel. Você viu que ele já reconheceu que você é um prêmio Nobel, né? Pô, tá falando do Tião, cara. Eu não, eu já tô sossegado. Então ele já reconheceu que você fala besteira. besteira. Então ele já reconheceu que você fala besteira, Chico. Não falei besteira, falei bobagem. Isso é um modo, não é coisa errada. Então, olha só, definição de fibrado associado, hein? Para isso, para definir o fibrado associado, a gente vai precisar de um outro ingrediente, né? Um ingrediente extra. Né? Eu vou considerar que eu tenho um fibrado principal, para começar, né? Ingredientes, né? Vou colocar assim, ingredientes. Então, pegue um fibrado principal e separe. Né? Fibrado principal. Vamos chamar esse fibrado principal de EPN. Né? Sempre lembrando que tem uma ação de G sobre esse fibrado, de modo que esse N é essencialmente o espaço das órbitas de E sobre a ação de G. Né? Então, se a gente tem um fibrado principal, eu tenho também, né, uma variedade não é muito claro que tenha que ser uma variedade, tá certo? Pode ter que ser apenas um espaço topológico, né? Mas vamos colocar assim, vamos botar como sendo variedade e onde for necessário relaxar, todo mundo vai perceber que dá para relaxar, né? Uma variedade F, tá certo? Onde há uma ação à esquerda de G, tá certo? Do grupo G. Ação à esquerda é a mesma coisa que ação à direita, só que é à esquerda. É o que eu quero dizer, né? Se define com aquelas duas definições lá, né? Tem que preservar a lei de composição do grupo e tal, só que é à esquerda. Né? Então você vai, ao invés de você ter, por exemplo, na notação que a gente faz, a gente diz que o grupo age à direita, né, sobre um elemento do espaço total, né, que é o E, então a gente denota desse jeito. No espaço F, a gente vai dizer que o grupo age assim, né? Se F é um elemento do espaço F, então o grupo vai agir dessa maneira, tá certo? A ação à esquerda. Então, eu tenho uma ação à esquerda, né, no F, eu tenho um fibrado principal, né, e eu vou definir uma ação de G, do grupo G,
em E cartesiano F. Tá certo? Eu vou pegar o espaço E, pegar esse espaço F aí, que não faz parte de nada, tá certo? Ele não faz parte do meu fibrado principal. O fibrado principal, ninguém falou em F aqui. A gente falou em espaço total E, né? A gente falou numa variedade de base, que é o espaço quociente, o espaço das órbitas, falou em projeção, ninguém falou em F, tá certo? Aqui a gente sabe que a fibra é G, né? no fibrado principal, e o F é um espaço extra, completamente independente, onde a gente supõe que tem uma ação à esquerda do grupo, né? Então, eu estou dizendo que, dado que eu tenho esse ingrediente, eu vou pedir mais um ingrediente, que é uma ação do G, nesse espaço é a cartesiano F, que é dado da seguinte maneira. Eu vou pegar um par ordenado, EV, né? E pertence a E, V pertence a F, tá certo? E vou dizer que a ação de G sobre esse par ordenado, né, é, por definição, é G a menos 1 V. Tá certo? Bom, agora, com esses ingredientes que estão aí, eu posso definir mais um ingrediente, que é o espaço das órbitas, tá certo? Sobre G, dos pontos de E cartesiano F. Tá? Então, eu vou chamar isso aqui de E cartesiano F sobre G. Então, só para relembrar e devagar, né, porque você vai ficar dividindo o espaço, nem todo mundo está sempre acostumado, né? Dois pontos, né, são, esse espaço das órbitas é um espaço de, um conjunto de conjuntos, né? Cada ponto desse conjunto é um conjunto. Cada conjunto desses é uma classe de equivalência, né? E dentro da classe de equivalência, quem pertence à classe de equivalência? São os caras que são equivalentes. Dois caras são equivalentes, né? EV é equivalente a E', V', se, né, EV for E', V' for igual a EV, G. Tá certo? Então, ambos, né, nesse caso, vão pertencer ao que eu chamo de classe de equivalência dos pontos, né, EV. Né? Esse objeto que está aqui, né, pertence, é um dos pontos de E cartesiano F sobre G. Ok? Só para a gente não sair disparado aí, galopado, né? Galope acelerado. Devagar, só matutando um pouco sobre os conceitos antes de a gente passar adiante, né? Isso vai acontecer naturalmente do mesmo jeito que aconteceu com o fibrado principal. No caso do fibrado associado, eu vou dizer antecipadamente para vocês aonde é que a gente vai chegar. Nós vamos chegar num espaço cuja variedade de base é o M, tá certo? Vai ter uma projeção e a fibra é esse espaço F que está aí. Tá certo? Um detalhe aqui que não foi falado até agora, mas que precisa ser mencionado, a gente exigiu que o grupo agisse de maneira livre sobre a fibra, né? Sobre o espaço E, né? Sobre o espaço total do fibrado principal. Né? Então a gente exigiu uma ação livre. Essa ação livre significava que o único cara que deixava alguém invariante era a identidade. Tá certo? Permitiu a gente demonstrar uma série de coisas ali. Né? O mesmo requisito não vai ser feito em relação
a ação à esquerda do G sobre a variedade F. Tá? Então a gente vai deixar isso em aberto. Qual é o tipo de ação do G em cima da variedade F? Ou seja, pode ser que todo o G age de maneira trivial, que pegue todos os pontos do F e leve num único ponto, por exemplo. Essa é uma maneira de agir. Né? Todo o espaço F seja um espaço, um conjunto de pontos que sejam mantidos estáveis, seja um estabilizador do grupo G. Tá certo? Bom, isso deixa um monte de questões aí em aberto, né? Mas a gente vai tocar um pouco mais nessas questões mais à frente. Né? Então, nós vamos fazer o seguinte, isso daqui, né, uma notação horrorosa, eu diria, né, que costuma aparecer por aí, é essa aqui. É cartesiano. G, F. Você bota um subíndice G no produto cartesiano. Né? Eu honestamente prefiro escrever E cartesiano V, F dividido por G. Né? Esse negócio é muito chato. Mas enfim. A rapaziada gosta. Né? Então, com esses ingredientes aí, nós vamos montar, né, um termo aí, né, que a gente vai chamar de CIDF, tá certo? Que eu vou definir assim, como EF, Pi, F, N, tá certo? E nós vamos mostrar que isso certamente é um feixe, né? A gente vai mostrar que esse feixe, eu ainda tenho que definir quem é o PF, né, naturalmente, antes de falar de feixe, né? Mas a gente vai mostrar que esse feixe é um feixe fibrado, é um fibrado, sobre M, com fibra F, tá certo? E isso que está aqui, então vamos lá, Edgar, proposição, né? Proposição. Isso daqui é um fibrado sobre M com fibra F chamado de fibrado associado a FM através da ação de G em F. Ufa, né? Para encurtar, a gente chama só de fibrado associado, tá certo? Mas vocês veem que tem muitos ingredientes embutidos aí. Tem a ação do G sobre a fibra F, tá certo? Sobre uma mesma fibra F, você pode definir vários tipos de ações do mesmo G sobre ela e você vai chegar em fibrados diferentes, tá certo? Então é preciso tomar cuidado quando você fala um fibrado associado para saber qual é o tipo de ação que você está prevendo do G sobre a sua fibra F. Ok? Bom, a nossa projeção PF, né, faz parte dos ingredientes da nossa proposição, né? O nosso PF é definido assim. Sobre quem que o PF tem que atuar? Sobre elementos, né, do EF, para chegar aqui em M. Né? E elementos do EF são classes de equivalência. Né? Então o PF atua sobre classes de equivalência. Tá certo? Dessa maneira aqui. Definição. Então, primeira providência, né, é a gente
saber se essa projeção é bem definida, né? Toda vez que você tem alguma coisa que atua sobre um espaço quociente, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar que essa sua função, aplicação, mapeamento, seja lá o que for, é independente do representativo, né, que você está considerando a sua classe de equivalência, né? Então, vamos fazer isso. Isso é bem fácil. Então, suponha o seguinte, né? Suponha que você tenha E', V' equivalente a EV, tá certo? E', V' equivalente a EV. Então, esses dois caras, isso significa que ambos pertencem à classe de equivalência de EV, que é igual à classe de equivalência de E', V'. A mesma classe de equivalência pode ser denotada de um jeito ou de outro, tanto faz, né? Então, se esses dois caras estão na mesma classe de equivalência, isso significa o quê? Significa que E', V' pode ser escrito como EG, G-1, V, né? De modo que se você pegar agora e atuar com o PF sobre E', V', né? Isso daí, por definição, é o π de E', e o π de E', né, é o π de EG, e o π de EG é o π de E, né? Mas isso também pode ser escrito como o QF de EV, né? Quer dizer, o E tem esse conjunto, né, esse par ordenado EV está dentro da mesma classe de equivalência da linha V' e atuado por PF chega no mesmo resultado, que é o π de E. Portanto, a ação do PF é independente do representativo, né? Outra coisa que a gente acabou de observar aqui é o seguinte, né? Assim, ao fazer essa demonstração, é que os S, né, que aparecem nesses pares ordenados que estão dentro das classes de equivalência, estão todos sobre a mesma fibra. Tá certo? A diferença entre o E e o E' é E' igual a EG. Tá certo? Isso significa que π de E igual a π de E'. Os caras são todos sobre a mesma fibra, né? Então, cada classe de equivalência dessas, né, cada classe como essa aqui, por exemplo, envolve E's, né, que estão todos sobre a mesma fibra que a gente está considerando, né? Tá, próximo passo aqui, a gente mostrar o seguinte, mostrar que aquele feixe que a gente colocou, EF, PF, M, né? Agora a gente sabe que o PF funciona, que o PF é uma boa projeção, né? Que esse cara tem fibra F, tá certo? Ou seja, que todos os π-1 de P, para todo P, né, são homeomorfos a F, tá certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, né? A brincadeira aqui vai ser a seguinte. Vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tenho um E0 fixo pertencente a π-1 de P, certo? Então, eu peguei o ponto P sobre a variedade, é um ponto P genérico, e na fibra sobre esse ponto P eu escolhi um E0. Fiz isso. Problema meu, né? Então, com esse E0 aí, eu vou definir um mapa.
vou chamar esse mapa de IE0, tá certo? E esse é um mapa que vai sair do F, tá? Para fibra sobre P do nosso feixe ali. Aquilo é um feixe. A pergunta é, ele é um feixe fibrado? Né? Para ser um feixe fibrado tem que ter isomorfismo entre todas as fibras, né? Entre todos os π-1 de P. Então, esse IE0 eu vou definir assim. O IE0 atuando no V, né? V é o elemento do F, tá certo? Isso é, por definição, a classe de equivalência E0V. É tudo assim, tudo sujo. Um atrás do outro. Então, a questão aí vai ser mostrar que esse mapa é bijetivo, tá certo? Para qualquer E0 que você escolha sobre essa fibra π-1 de P, ou seja, independente do E0. Né? Então, se você tiver um E, né? Se você tiver um E pertencente a π-1 de P, né? Tem um probleminha aqui. Um probleminha, mas ficou invisível para vocês. O probleminha ficou invisível para vocês, vai continuar invisível. Então, vamos supor que eu tenha um E, né? Um E é um elemento do espaço E grande, né? O espaço E grande é o fibrado principal, que é um dos ingredientes aqui do nosso fibrado associado. Né? Se eu tiver um E desse tipo, qualquer, esse E pode ser escrito em termos desse E0. Né? Os dois não estão sobre a fibra, o E não está no π-1 de P, o E0 também está no π-1 de P. Então tem um elemento do grupo G que liga o E com o E0, porque os dois estão na mesma ordem. Né? Então você pode escrever que o E é igual a E0 vezes um elemento do grupo, que eu vou chamar de tal de E0E. Esse tal vai depender dos dois caras, do E0 e do E. Isso aqui pertence ao G, né? Esse tal aí está definido dessa maneira. Então, se eu fixei um E0 na fibra, qualquer outro E que eu coloque lá, define um tal, que é o cara que vai levar do E0 para esse E. Tá? Então, com esse tal aí na mão, eu posso definir um outro mapa, que eu vou chamar de JE0, e esse mapa ele faz o trajeto inverso, ele sai da fibra, ele sai do PF-1 de P e volta para o F, tá certo? E adivinha, eu vou mostrar que eu vou definir o J, e vou mostrar que esse J definido dessa maneira é a inversa do I. Portanto, né? Eu tenho uma bijeção entre a fibra, entre o F e o πF-1 de P, seja qual for o P, tá certo?
com isso eu acabei de mostrar que esse cara é um feixe fibrado. Né? Então o J que eu vou definir aqui também nada mais óbvio, né? na vida do ser humano. O J D0, a ação dele tem que ser num cara de πf menos 1 de P, portanto esse cara é uma classe de equivalência, vamos chamar de classe de equivalência de EV, né? Isso é o tal de E0 EV, certo? Então vamos lá, esse mapa está bem definido, JE0, né? Tem dois níveis essa pergunta. O primeiro é, se eu pegar uma classe de equivalência dessa, eu sei o que fazer com ela, pelo J de E0, sei o que fazer com ela. Por quê? A classe de equivalência é a classe do E, né? Ela está sendo identificada como a classe do E. A classe do E, né? Dado esse E, eu posso encontrar um tal de E0E, né? Que é esse elemento aqui que leva E0 em E do grupo, né? E dado o V, que faz o par ordenado com E e que está dentro da classe de equivalência, eu pego e atuo esse tal de E0E nesse V, né? Então, eu tenho o que fazer, né, com esse mapa J. Tem a definição do J está bem clara. Agora a pergunta é, ele é independente do representativo? Isso também tem que ser checado, né? Se eu pegar outro elemento da mesma classe de equivalência, esse J vai fazer o mesmo serviço? Vai fazer o serviço independente do representativo? Então vamos ver. Vamos supor que eu pegue o J de E0 e atue num E', V', onde E', V' é equivalente a um EV. Tá certo? Quer dizer, E', V' é outra denominação para a mesma coisa, mas um outro representativo. Então isso daqui vai ser o tal de E0 E', né? V', né? Bom, aí eu tenho que saber quem é o tal de E0 E', né? O E' é igual a E0 tal de E0 E'. A definição do tal é essa, né? A definição do tal é essa. Agora, por sua vez, o E' é igual a EG, algum G, né? Porque E', V' é equivalente a EV, né? Então, o E' é EG e o V' é G menos 1V. Para que os dois estejam dentro da mesma classe de equivalência. Então, o E' é EG e o E, né, ele é E0 tal de E0 E. Tá certo? Dado que a ação é livre, né, então esse tal de E0E G é igual ao tal de E0 E'. Né? Descobrir quem é o tal do tal de E0 E'. Ele é tal de E0 E vezes G. E por sua vez, o V', né, ele tem que ser G menos 1V. Para que os dois pontos sejam elementos da mesma classe de equivalência. Né? Portanto, isso que está aqui vai virar o tal de E0E G menos 1V, que é o tal de E0E V. Então eu chego, de fato, ao mesmo resultado se eu tirar outro cara como representante da minha classe de equivalência. Então, os dois mapas estão bem definidos. Esse mapa aqui, que pega um V e me leva numa classe de equivalência, e esse mapa aqui, que me pega uma classe de equivalência e me leva num V. Tá certo?
Agora, para mostrar que um é inversa do outro, basta aplicar em sucessão um e o outro e ver se a gente consegue a identidade nos dois casos, né? Então, vamos lá. Eu vou aplicar o IT0 ao JT0 aplicado na classe de equivalência EV, né? Então, isso daqui vai ser o IT0, aí aplica a definição do J, né? Isso vai ser o tal G0E V, não é isso? E a definição do IE0 vai ser E0 tal G0E V, não é? Está ali escrito no quadro, a definição. Mas esse ponto que está aí, E0 tal G0E, né? Ele é equivalente a esse outro aqui, ó. Essa classe pode ser indicada por esse cara ou por esse cara. Não é? Por quê? Porque a ação do grupo implica em multiplicar pelo cara aqui e pelo cara menos 1 aqui. Então, se eu multiplicar esse cara todo por tal de 0E, isso vai me dar E0 tal de 0E, tal de 0E, a menos 1, tal de 0E, V, que vai dar V. Tá certo? E E0 tal de 0E é o E. Então, I de E0 composto com J de E0 aplicado na classe de equivalência no elemento genérico do PF é menos 1 de P, né? É a identidade do PF é menos 1 de P. Agora tem que fazer o contrário. Né? Então, o contrário vai ser JE0 composto com IE0. E agora isso aqui tem que ser aplicado no espaço de chegada, no F. Né? Então, o IE0 atuando no F, no V, né? Vai dar a classe de equivalência do E0V, né? E pela definição do J de E0, né? Você pegar o J de E0 atuando na classe de equivalência EV, é o tal de E0E, onde aqui aparece E, né? Agora aqui eu estou aplicando um cara que aparece E0, né? Então isso vai aparecer tal de E0, E0V, né? O tal de E0, E0 é o cara que liga E0 com E0. Como a ação do grupo é livre, tem que ser identidade, né? Então isso daqui é o próprio V. Portanto, esse cara que está aqui, JE0 composto com IE0, é a identidade de F. Né? Então o que a gente acabou de mostrar, né? A gente não mostrou que eles são contínuos, mas isso deixa para os alunos, né? Em casa. O que a gente acabou de mostrar é que a fibra em todos os pontos P, né, da variedade de base é homeomorfa a F, a esse espaço F que está aí. Então o quadro que a gente tem eu tenho um espaço EF, que é o espaço total, né? Eu tenho a variedade de base M, eu tenho uma fibra F, tá certo? Quando eu termino de falar isso, você já tem uma visão do
que é o fibrado? Localmente, pelo menos. Ele é um produto cartesiano. M cartesiano F. Certo? Você identificou a fibra, você teve uma visão local de como é o fibrado. O fibrado é esse produto cartesiano. Tá? Então, nossos próximos passos com o fibrado associado vão ser propor uma trivialização local, né? E não sei se eu vou falar sobre o grupo de estrutura também. Não. Vamos falar de morfismos em fibrados associados e aí nós vamos partir para outras coisas. Tá certo? Vocês estão vendo que tem uma repetição aqui, né? Define o objeto, define morfismo sobre o objeto, né? E com o auxílio dos morfismos a gente estuda propriedades estruturais desses objetos, né? Então é sempre mais ou menos isso, né? Fibrados, feixes, né, na verdade, em primeiro lugar, depois a definição dos fibrados. Com os fibrados a gente definiu morfismos entre fibrados genéricos, né? Aí depois foi fibrado principal, morfismo, gemorfismo de fibrado principal, aí a gente fez um bocado de bagunça, né? Agora fibrados associados, morfismo sobre fibrados associados, vamos fazer mais uma baguncinha, né? E aí eu não sei, mas eu já acho que talvez já da próxima vez a gente consiga entrar na questão das conexões, né? Certo? Tem que ser rápido, o tempo urge, né? São só 9 horas. Não tem direito a mais nada. E não vou extrapolar. Valeu.